Quando a gente constrói a nossa advocacia sobre três colunas, essas três colunas, elas vão manter, elas vão sustentar a minha profissão de uma forma eficaz, estável, com sucesso financeiro, à prova de pandemia. Mas como? Bom, eu usei ali as nomenclaturas, né? Tá mais parecido com um CPC, né? O MPC. São as três colunas que vão dar sustentação ao nosso negócio na advocacia. A primeira coluna, a própria palavra negócio. A segunda coluna, produto. E a terceira coluna, cliente. Negócio, produto e cliente. Que história é essa, né? Que é isso? Que é essa coisa aí? Negócio. Bom, eu tenho um mantra aqui no escritório que é o seguinte: eu não preciso de processo judicial ou extrajudicial para sobreviver na advocacia. A minha advocacia não precisa de processo. Eu só preciso compreender uma coisa, que eu tenho aqui um empreendimento. Ponto. Um negócio. Ponto. É isso. A partir dessa compreensão, aí eu vou desenvolver a minha advocacia. Ninguém disse isso na faculdade pra gente. Um dia disseram pra mim que eu ia ser advogado. Ó, você vai fazer a OAB, você vai se habilitar, você vai passar na prova do OAB, você vai ter uma habilitação e você vai ser advogado. E tudo que você aprendeu aqui na faculdade, você vai aplicar lá e você vai ganhar dinheiro, enfim. Vai vir o cliente, vai te procurar, vai te contratar, vai te pagar, Nada disso. Eu sou um executivo. Eu sou um executivo. Não é? Todo advogado, toda advogada é um executivo. O que é um executivo? Aquele que tem uma missão, uma visão e um valor de empreendedor. Gente, se a advocacia não for um empreendimento, nada mais é. Um escritório de advocacia com 100 advogados, mais 20 funcionários é um empreendimento. Não somente isso. A advocacia solo é um empreendimento. O advogado que não tem secretário, que trabalha sozinho, é um empreendedor. Ponto. Porque não está na quantidade, está na essência da profissão. Está na essência da profissão. Mas disseram para mim um dia que ser um bom técnico bastaria. Nossa! No mundo atual, na sociedade de informação que nós vivemos, pode fazer direito na melhor faculdade de direito do mundo, pode fazer pós-graduação, pode fazer mestrado, MBA, não basta. Não se sustenta. Ser um bom técnico é regra básica, óbvio. Ser um bom conhecedor técnico é óbvio. Porque se for um mau conhecedor também não vai adiantar nada. Isso é regra básica. Estudar direito, dominar a ciência é regra básica. Se puder ter uma pós, um mestrado, enfim, ótimo também. Mas não é só isso. Se não tiver o conceito de empreendimento, não vai resolver. Não vai resolver. Vai perder mercado por falta de conhecimento de empreendedorismo. Então, regra básica. Aí, eu observei uma outra coisa. Bom, processo judicial é um problema. Mas como é que eu trabalho sem processo judicial? Uma outra coluna, né? Não é que o advogado vá trabalhar sem processo judicial. Ele vai ter alguns processos judiciais. Não tem como. Algumas questões não têm solução, senão
resolvidas pelo Poder Judiciário. Mas esse não é mais o foco do empreendedor, porque ele tem um negócio. E ele não pode colocar o negócio dele à mercê de um fator externo, que é a morosidade do judiciário. Senão ele coloca em risco o seu próprio negócio. Então ele estabelece como empreendedor metas. Ele cria metas, ele cria produtos e serviços, vamos chamar de serviço, né? Ele cria serviços dentro do seu escritório que são totalmente desconectados com processos judiciais, que não dependem de processos judiciais. Nossa, e aí tem uma infinidade de produtos, né? O Flávio Augusto, que é um dos maiores empreendedores no Brasil, ele diz que a criação de valor é infinita porque nossa imaginação é infinita. Porque as necessidades são infinitas. Os nossos desejos são infinitos. Enquanto houverem, olha que interessante, enquanto houverem problemas a serem resolvidos, e sempre existirão, existirá a chance de pessoas e empresas atenderem a essa demanda. Né? Então, por isso que nós precisamos da primeira coluna. O empreendedor, o executivo, a executiva, ele tem uma missão, ele tem um planejamento, ele estabelece metas para o seu escritório. Né? E aí, obviamente, ele parte para a terceira coluna, importantíssima, né? Eu falo que dá para viver sem a do meio, a produto, mas não dá para viver sem as duas, negócio e cliente. Elas é que sustentam todo e qualquer escritório de advocacia. Mas o cliente também, esse conceito de cliente, ele mudou com o tempo, né? Não é mais aquele conceito pretérito da advocacia, que cliente era alguém que tinha um problema, te procurava, vinha até seu escritório, te contava o problema e você contextualizava aquilo numa solução extrajudicial ou judicial. Não é? Acabou. Não é mais assim. Né? O cliente, ele tem muitas dores. E aqui eu vou chamar cliente, pessoa física ou jurídica, não importa. Mas ele tem muitas dores. Por isso que o advogado ou a advogada atual, ele tem que ter a escuta ativa. Então, o cliente, ele entende de dores. O advogado entende do serviço. O cliente te conta as dores. Você escuta. E você cria uma prestação de serviço, por isso o advogado ou advogada criadores. Você cria uma prestação de serviço que vai transformar aquela dor do seu cliente. Aí a necessidade da visão holística, de que o advogado ou a advogada, ele tenha um conhecimento que transcende a faculdade de direito. Ele não entende só de interpretação de leis, mas ele entende que a saúde financeira do seu cliente, por exemplo, corre risco. E aí ele vai trabalhar numa prestação de serviço que vai auxiliar o seu cliente nisso. Né? Ele vai transformar, ele vai executar, ele vai compreender, ele vai traduzir aquela dor numa prestação de serviço. Depois que eu passei a trabalhar dessa forma, os contratos dos meus clientes se tornaram mensais. São pagamentos mensais que vão alimentar o meu escritório, que vão dar uma solidez para o meu escritório. Ao passo de, por exemplo, passar por uma pandemia sem sofrer qualquer impacto. Os fóruns fechados, os prazos suspensos, enfim. Nada disso modificou ou afetou o meu trabalho. Por quê? Porque esse fator externo, a morosidade do judiciário, já era um ponto de trabalho do meu escritório. Eu já havia identificado esse problema e trabalhado constantemente para viver distante desse problema. Quando veio a pandemia, essa dificuldade
da suspensão dos processos, dos prazos, enfim, não nos afetou aqui.